Jesus voltará mesmo? O mundo terá fim? Bom, essa é uma pergunta que continua de pé. O que você acha? É sobre isso que eu quero conversar hoje. Vamos lá. Olá, eu sou o William Escorel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no Evangelho de Mateus e hoje vamos para o nosso 152º vídeo. Vamos ler Mateus 24, verso 3, que diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a Jesus os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha, quando Jesus falou para os discípulos da destruição de Jerusalém e que o templo seria totalmente demolido, aquilo foi um choque para os discípulos. Como eu já disse para vocês, Flávio Joséfo, que foi um escritor do primeiro século, ele diz, por exemplo, que existiam pedras na construção do templo de 12 metros de comprimento, 6 de altura e 4 de profundidade. Tente imaginar isso. O que é uma pedra de 12 por 6 por 4 metros? Havia pedras de várias dimensões, mas havia pedras dessa dimensão aí. Então, não era alguma coisa fácil. Quando os discípulos olharam para aquela estrutura toda, disseram: Senhor, que edifícios, que monumento! E Jesus disse: não estão vendo tudo isso? Mas eu digo a vocês que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aquilo ali causou um impacto na mente dos apóstolos, tanto que daqui a pouquinho, quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, já tinha saído do templo, os discípulos chegaram ainda atordoados com aquela profecia, disseram: Senhor, quando isso acontecerá? Qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo? O que vai acontecer? Como isso? Como isso vai acontecer? Qual o sinal dessas coisas? A destruição de Jerusalém. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então preste atenção no seguinte, porque isso vai reger a nossa conversa a partir de agora. Os discípulos estão perguntando sobre duas questões. Quando que essas coisas que o Senhor acabou de dizer, a destruição de Jerusalém, vai acontecer? E qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Porque uma coisa deve estar associada à outra na mente dos apóstolos. E a partir de agora, Jesus vai começar a responder sobre essas duas realidades. É curioso que o Novo Testamento, às vezes, faz o mesmo processo que o Velho Testamento em algumas partes. Por exemplo, quando você lê alguns textos sobre Jesus, Isaías capítulo 11, Malaquias capítulo 3, você encontra às vezes referências sobre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, o juízo final. Então às vezes isso fica misturado. No Mateus capítulo 24, também essas duas realidades, daquilo que Jesus falou para aquele templo e daquilo que Jesus falou para o final do mundo, também ficam misturados. E a gente tem que ter a sensibilidade de separar essas duas respostas. Mas Jesus disse para os seus discípulos confusos, que estavam chocados ainda com aquilo que Jesus disse, que o templo seria destruído. Será mesmo que poderia ser destruído? E foi. Gente, eu fico imaginando que
para o dilúvio deve ter sido a mesma coisa. A Bíblia parece indicar que nunca tinha chovido antes do dilúvio. Gênesis, capítulo 2. Agora, Gênesis, capítulo 6, Noé começa a fazer uma arca, por causa de uma chuva que provavelmente nunca tinha caído sobre a terra, não tinha chovido ainda, provavelmente. E aí, nos diz a Bíblia que as pessoas não ligaram para aquilo. É provável que Noé fosse um homem que alertasse as pessoas sobre o temor de Deus, mas ele não foi ouvido e o dilúvio veio. Quando Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele diz assim, no verso 3, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Hoje em dia, quando você fala aí nos currículos, nos círculos acadêmicos, Jesus vai voltar, os sinais dos tempos, o mundo vai ter um fim, as pessoas dão gargalhadas da gente, gargalhadas, que nada, o sol vai apagar daqui a 5 bilhões de anos, não se preocupa com isso não, e tal, o mundo vai acabar assim, porque a segunda lei da termodinâmica diz que tudo vai ao caos e tal, essa coisa toda, mas zombam da gente. Mas eu costumo dizer, se o ser humano tiver a Bíblia numa mão e o jornal na outra, e for uma pessoa, um leitor atento, ele vai perceber que, de fato, aquilo que parece tão estável como o templo de Jerusalém o era, virá ao fim. O templo parecia forte, mas acabou. O mundo na época de dilúvio parecia estável, mas veio o seu fim. E o apóstolo Paulo mais uma vez diz que quando o mundo disser, as organizações disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Por quê? Porque os sinais estão se cumprindo, ponto a ponto. Então, todo o Novo Testamento, isso não é só Mateus, Marcos, Lucas, João, fala, todos os livros, basicamente, do Novo Testamento, repercutem a mesma ideia. Prepara-te para te encontrar com Deus. Jesus está voltando. Eis que cedo vem, várias vezes, em todo o Novo Testamento, e dá os sinais para que a gente possa verificar essa proximidade. Os discípulos estavam em crise e eles vieram perto de Jesus e disseram assim: Senhor, já que vai ser assim, conta para a gente quando essas coisas vão acontecer e que sinal acontecerá da sua vinda e do fim do mundo. Bom, essas questões é que nós vamos agora nos debruçar a partir do próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e até lá, se Deus quiser. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem amor. Um sorriso esconde a dor,
Só Jesus o vê. Busquem a Jesus. Busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus. Busquem a Jesus. É preciso entender. Cristo dá sua Sua luz Jesus me dá. Ele espera